Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História da terceira série. Eu sou o professor Marlon e junto comigo, com você, tá aqui o Ronaldo, dê um oi pra ele e nós vamos juntos pelos conhecimentos históricos. Vamos navegar pela história do Brasil. Vem com a gente, não esquece lápis, caneta, caderno. Sim, anote as informações importantes, criança. Continue estes estudos. Não deixe a aula de história parar por aqui. Amplie seus conhecimentos. Combinado, bebê? O que nós vamos aprender então nessa aula? Nesta aula, nós vamos analisar a política populista do trabalhismo do Getúlio Vargas. Ainda, identificar características do chamado nacional desenvolvimentismo durante o governo de Getúlio Vargas. Então, assuntos importantes para tratarmos de Getúlio Vargas e para começar, para nos aquecermos para essa aula, duas questões básicas para você entender o contexto do que nós estamos falando nesta aula. Primeiro, você lembra o que foi o Plano Cohen? Lembra o que foi esse plano? Ainda, quais as principais características da Constituição de 1937? O Brasil mudou tanto, né? Mas a Constituição de 1937, também chamada de Constituição Polaca. Lembrou? Conseguiu responder as duas? Primeiro, o que foi o Plano Cohen? Foi uma farsa, descoberto, claro, depois, mas uma farsa forjada pelo governo em 1937, que afirmava ter descoberto um plano comunista para destruir a democracia no Brasil. Uma farsa, mas que motivou a implantação do Estado Novo, um governo ditatorial de Getúlio Vargas em 1937 no Brasil, que durou até 1945. Principais características da Constituição do Estado Novo, chamada de Constituição Polaca. Era centralizadora e dava ao presidente e ao governo poderes praticamente ilimitados, governando por decretos da maneira como ele achasse melhor. Então, uma ditadura no Brasil sob a liderança de Getúlio Vargas com o nome de Estado Novo. E para entrarmos na nossa aula, para você entender também os assuntos, você sabe como se fabrica o aço? Sim, eu coloquei uma imagem aí, mas como se fabrica o aço? Qual é o nome da fábrica onde se produz o aço? Essa empresa é uma siderúrgica. A siderúrgica é especializada na fabricação de aço e ferro fundido, elementos essenciais para uma indústria, a partir da onde outras máquinas serão criadas. Aliás, há muitas indústrias na região que você mora, há um parque industrial grande, significativo. Qual a situação dos empregos na sua região? Há muitos empregos, são empregos mais na área rural, mais na área industrial. Ah, é importante saber disso? Sim, criança! O panorama econômico da sua região. Você precisa saber, conhecer esse panorama econômico. Faça essa pesquisa se você não souber. Aí, falando ainda em emprego, falando ainda nessas condições, o que é um salário mínimo? Salário mínimo. O que é isso? Na definição, é o menor valor que se paga para um funcionário, para um trabalhador. O menor valor que se pode pagar por lei. Ele é o mínimo para garantir a sobrevivência de uma pessoa e é estabelecido por lei. Os valores do salário mínimo reajustados todos os anos, estabelecidos por lei. No Paraná, por exemplo, o salário mínimo regional atual, ele varia de R$ 1.467,40 a até R$ 1.696,20, variando conforme a categoria, o salário mínimo regional no Paraná atual. Falando sobre Getúlio Vargas, no mundo, qual o contexto deste período do Estado Novo? Então vamos lá. Em 1937, quando foi instalado o Estado Novo no Brasil, os regimes antidemocráticos fervilhavam na Europa. Muitos países da Europa passavam por governos antidemocráticos, assim como o Estado Novo no Brasil. Havia a sensação de que a democracia liberal perdia espaço, não haveria mais democracia liberal no mundo. Exemplos de governos antidemocráticos na Europa: Itália, com Benito Mussolini; Alemanha, com Adolf Hitler; Espanha,
com o general Franco, Portugal com o Salazar, União Soviética com o Joseph Stalin. Então repare, fervilhava na Europa movimentos antidemocráticos. Em alguns casos, inclusive, ideias de supremacia racial e antissemitismo estavam presentes nesses movimentos. Então, fim da democracia liberal? Será que acabou a democracia no mundo? Os movimentos antidemocráticos vão se tornar a regra no mundo? Esse é o cenário quando o Estado Novo começou no Brasil. E no Brasil, governado por Getúlio Vargas, a política populista conhecida como trabalhismo. O povo deveria entender que foi o Getúlio Vargas, a pessoa dele, quem decidiu dar tal benefício trabalhista por vontade dele, por bondade dele, não luta do povo, porque o Getúlio Vargas é bondoso. A ideia era despertar no trabalhador sentimentos de gratidão, sentimentos de retribuição para o Getúlio Vargas, a pessoa dele. Inclusive, essa imagem aqui, ó, de uma concentração trabalhista, fala em homenagem ao Benemérito Vargas. Como ele é bondoso e pratica o bem, o presidente Getúlio Vargas, quando dá as leis trabalhistas para os trabalhadores. Sim, dá as leis trabalhistas. O Getúlio Vargas, ele usou o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, como o principal feriado do Brasil durante seu governo. Era o principal feriado, os encontros entre o presidente e os trabalhadores. Getúlio Vargas divulgava os direitos trabalhistas amplamente, usando essas festas de 1º de maio, outras festas cívicas, jornais, o rádio. Rádio, principal meio de comunicação. Os encontros de Vargas com o que ele chamava de trabalhadores do Brasil, no Dia do Trabalhador, incluíam, além dos discursos, desfiles escolares, desfiles operários, desfiles militares, apresentações de bandas e torneios esportivos. A grande festa do Brasil era no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, feriado em homenagem ao trabalhador pelo Getúlio Vargas. Exercício para você, observe bem essa imagem e o texto que diz: as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. De que maneira o texto e o cartaz se encaixam nessa política trabalhista do Getúlio Vargas?
texto do cartaz e a imagem trazem elementos ligados ao trabalho. E o texto falando desse agradecimento ao Getúlio, que por iniciativa própria concedeu leis para os trabalhadores. Portanto, a ideia é mostrar que as conquistas trabalhistas são fruto da bondade do presidente. Este presidente preocupado, comprometido com o trabalhador. Qual é a ideia? Ampliar a popularidade do presidente junto às classes mais baixas. Dar visibilidade para as ações do presidente e aí ligadas ao trabalhismo. Ele, bondoso e preocupado com o trabalhador, concedendo as leis. Falando em trabalho, consolidação das leis trabalhistas, CLT, de 1943. É um código que reunia todas as leis, a legislação trabalhista do país à época. Eram concessões. Sim, essa é a expressão, concessões. Era assim que eram divulgadas essas leis para os trabalhadores. Concessões do presidente e dos empresários para os trabalhadores. Ela foi criada através de um decreto, lembra? Congresso fechado. Então não havia discussão de leis. Decretos do presidente. No dia 1º de maio de 1943. Entre as criações, carteira de trabalho, o próprio Getúlio Vargas com a sua carteira de trabalho, a carteira número 001. Ainda, criação da Justiça de Trabalho, Justiça do Trabalho e salário mínimo ainda. Então, na CLT, teve mais elementos? Sim, criança! Acompanha aí na sua tela. Por exemplo, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas diárias, mais hora extra, a previsão da organização sindical, descanso semanal remunerado, assistência médica para o trabalhador, previdência social, garantia da estabilidade no emprego, indenização em caso de demissão sem justa causa e ampliação dos direitos da mulher e dos menores no trabalho. Percebe? Boa parte das leis trabalhistas em vigor ainda hoje no Brasil, estabelecidas na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas dentro do governo Vargas. Exercício. A preocupação maior consistia em transformar o homem brasileiro em trabalhador produtivo e ordeiro, entendido como peça fundamental na engrenagem da máquina do Estado construtora do progresso material. Então o trabalhador deveria ser, o homem brasileiro, um trabalhador ordeiro, produtor. Como a CLT contribuiu na política populista do trabalhismo do Vargas?
que maneira a consolidação das leis trabalhistas, CLT, contribuiu nessa política populista do trabalhismo do Getúlio Vargas para ampliar a sua popularidade junto à população? Qual a contribuição? Havia uma imensa massa de excluídos em relação ao mercado de trabalho e outra massa maior ainda, sem direitos trabalhistas assegurados. Então, a CLT trouxe garantias ao trabalhador e a propaganda do governo mostrava que Getúlio Vargas estava preocupado com esses trabalhadores. Então mostrava a preocupação do Getúlio com essa massa de trabalhadores sem direitos, sem condições sociais. A importância então da CLT dentro da propaganda populista do trabalhismo. Um presidente preocupado com os trabalhadores do Brasil, para que eles tivessem garantias aí no seu trabalho. Falando sobre produção econômica no Brasil, incentiva a indústria durante o governo Vargas. No governo do Getúlio Vargas, a indústria assumiu a posição de liderança que antes cabia à agricultura. A agricultura, então, foi ultrapassada pela indústria. O papel de principal investidor dessa industrialização foi do Estado, foi um investimento estatal do governo. Acompanhe essa tabela que vai mostrar bem esses números para você. Taxas de crescimento entre os anos 1920 e 45. A primeira linha mostra um crescimento da economia antes da chegada do Getúlio Vargas ao poder. Então, de 20 a 29. A agricultura cresceu 4,1% ao ano. Já a indústria, 2,8% ao ano. A agricultura com maior crescimento do que a indústria. Já a partir de 1933, a agricultura cresceu em ambos os períodos 1,7%. E a indústria, 11,2% na década de 30 e depois 5,4% aí sofrendo o contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas perceba, a indústria cresceu muito mais do que a agricultura. Atenção, não é que a agricultura acabou, foi deixada de lado. Não, houve um incentivo para a indústria. Reparou que a agricultura continuou crescendo todos os anos. Ela não diminuiu, ela continuou crescendo. Mas a indústria com um crescimento maior, incentivo no governo Getúlio Vargas. Vamos falar sobre esse incentivo. A industrialização no Brasil aconteceu primeiro por substituição de importações, por causa da Segunda Guerra Mundial. Os grandes países produtores industrializados na guerra pararam sua exportação, o Brasil teve que ter uma industrialização aqui para substituir esses produtos. O governo concedeu empréstimos às indústrias a juros reduzidos. Houve um aumento de impostos sobre os produtos importados, então a proteção alfandegária, proteção econômica. Ainda, diminuiu impostos sobre bens e equipamentos que eram usados nas indústrias, facilitando a criação de novas indústrias. E ainda acabou com os impostos interestaduais para facilitar a circulação de matérias-primas, então facilitou para as mercadorias aqui dentro do país, e ainda fixou o salário mínimo. Então, o salário mínimo no Brasil fixado pela CLT, garantias para os trabalhadores. Então, industriais e empregadores felizes com as ações de Getúlio Vargas, então um aumento da indústria no Brasil. Mais ações do governo, mais ainda. O que nós chamamos aí de nacional desenvolvimentismo. Então, um desenvolvimento da indústria nacional durante o governo Vargas com incentivo estatal, como você viu antes, e agora aqui ainda. Ó. O governo criou agências para regulamentar e para controlar a produção. Então, regulamentação e controle da produção por agências. Tá? O Departamento Nacional do Café, a Agência Nacional do Pinho, a Agência Nacional do Sal, a Agência Nacional do Mate, agências reguladoras de controle da produção, para evitar excessos de produção. Ainda, criou principalmente empresas estatais de infraestrutura, ou seja, indústrias de base em setores chaves para desenvolver a industrialização no Brasil, como, por exemplo, o Conselho Nacional do Petróleo, em 1938, que depois deu origem à Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, fabricação de aço, fundamental para a indústria, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, mineradora de ferro,
fundamental para essa indústria aí, para a siderúrgica, e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 1945, eletricidade, também fundamental na indústria. Percebeu a ação do governo? Então, até na foto aí do seu lado, do lado direito da sua tela, você tem o primeiro poço de petróleo do Brasil, na cidade de Lobato, na Bahia, já dentro das ações do Conselho Nacional do Petróleo. Tarefa! Analise a seguinte frase: o governo de Getúlio Vargas cuidou apenas da produção de café no Brasil e deixou as indústrias de lado para que cada empresário tentasse produzir por conta própria, sem a ajuda do governo. É falso? Sim. Por quê? A frase na sua tela, obviamente, era falsa. Por quê? A afirmação é falsa porque a indústria cresceu mais do que a agricultura durante o governo Vargas. Então, a indústria cresceu mais, a agricultura continuou crescendo, mas a indústria cresceu mais. O governo passou a incentivar a produção industrial e interferiu nessa produção industrial, criando condições para o crescimento, como, por exemplo, diminuição de impostos, facilidade de empréstimos, a fixação do salário mínimo e a criação de empresas estatais de infraestrutura, empresas de base criadas pelo governo. Então, interferência do governo na economia para possibilitar essa industrialização no Brasil durante o chamado Estado Novo. O que você aprendeu nessa aula, criança? Vamos lá! Os direitos sociais e trabalhistas, eles eram apresentados aos trabalhadores como concessão, ou seja, uma bondade do presidente. Ainda, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943, reuniu toda a legislação trabalhista em vigor à época. No governo Getúlio Vargas, houve valorização da indústria nacional por interferência do governo. Então, criação de empresas estatais de infraestrutura, uma dessas ações, dentre outras, criadas durante o Getúlio Vargas, o governo dele, o Estado Novo. Então, nós temos um crescimento da indústria nacional superior ao crescimento da agricultura. Chamamos isso de nacional desenvolvimentismo. Galera, vamos ficando por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!